o que mais me marcou seria Mass Effect 2. O Mass Effect 2 é o jogo do meio da trilogia do Mass Effect. Tem o Andrômeda também, mas a gente não fala sobre o Andrômeda. É, e é a minha trilogia de games, talvez a minha favorita. E ele me marcou porque ele veio numa fase assim que eu tava mais. Eu acredito que no final da adolescência, a época que eu joguei o 2. É, eu já amava o 1 antes, foi um dos primeiros jogos do Xbox 360, então quando eu comprei o 360, era um exclusivo na época, né? Eu comprei o Mass Effect 1, amei o jogo, quando saiu o 2 eu falei, caramba, eu tenho que jogar esse jogo aqui, né? Tanto que o trailer dele tinha uma música do Two Steps from Hell, que fez eu me apaixonar pela banda do Two Steps from Hell, que é de música épica. Então, assim, esse jogo me influenciou de 500 maneiras diferentes. É, mas em especial, eu gosto muito de RPG e eu acho que esse é um dos melhores RPGs de todos os tempos, não só porque ele tem um lore maravilhoso, uma história maravilhosa, mas é porque ele coloca a personagem principal, o comandante ou a comandante Shepard, numa posição de tá, eu tô aqui tentando salvar a galáxia, eu tô tentando ajudar a galera, porém eu tô tendo que trabalhar com os caras do mal aqui para fazer isso durante esse jogo inteiro. Ele te coloca numa posição extremamente desconfortável. E isso para mim foi uma mudança assim de tom do que muitas vezes eu vejo em histórias de games, na qual eu tô lá jogando com o protagonista e eu sou simplesmente o herói que tá fazendo a coisa acontecer, que tá salvando todo mundo. E lá não, eu tô numa posição das mais difíceis que tem, uma das coisas que eu já parto, o meu trabalho começa de uma maneira que boa parte das pessoas das personagens que me conheciam nos jogos anteriores, no jogo anterior, já viam como sendo completamente antiética, né? Como é que você tá fazendo uma coisa dessa, né? E através desse jogo, eu não apenas me apaixonei pelas personagens e chorei e tudo mais, mas ele fez muito eu pensar na vida como uma questão de que muitas vezes a gente precisa jogar o jogo da vida com a mão que a gente tem, no sentido de cartas. Né? E isso é uma coisa muito difícil, é uma coisa às vezes muito dolorosa, que pode gerar muita frustração, né? Só a gente chegar a essa conclusão não vai anular a frustração do mundo ser injusto em vários sentidos, mas fez eu focar acima de tudo no como eu posso usar da melhor maneira que eu tenho, como é que eu posso fazer o melhor jogo aqui com as cartas que eu recebi. E essa é uma atitude que eu sinto que eu tento carregar para mim a minha vida inteira. E eu acho que, falando muito como psicólogo também aqui, né, eu acho que isso é uma atitude bastante saudável. De novo, a frustração, o mal-estar, a tristeza de não ter determinadas coisas pode coexistir com tudo isso. Mas eu acho que se orientar acima de tudo para, ok, o que eu consigo fazer com isso agora? Né? Não varrer para debaixo do tapete aquilo, mas tentar encontrar um equilíbrio funcional entre as duas coisas. Eu acho que foi uma das maiores lições assim que eu desenvolvi para mim mesmo na vida e esse jogo foi instrumental para que eu pudesse aprender isso. Essa é a minha contribuição aqui de game que me marcou. Caramba, que legal. É muito massa, né, ver isso, né, ver como a gente deriva, né, várias aprendizagens sobre a vida, né, com os jogos. Eu estava tentando lembrar, barra procurar, assim, alguns, porque eu lembro de tantas emoções, né, tantos jogos, assim, que tocaram mesmo, né, e que depois que termina, começa a passar os créditos, você fica, poxa, né, esse foi brabo, esse foi, né, inesquecível, assim. Mas eu vou falar do mais basicão mesmo, né? Vou falar dos que mais me tocaram, que, na verdade, o jogo que eu tenho mais afeto, mais carinho, mais quentinho no coração quando eu revisito, realmente é o Shadow of the Colossus, né? Para mim, ele ensina muito sobre justamente a solidão, o propósito, né? Ensina sobre o próprio contato com a natureza, né? Mostra, né, de uma maneira assim, como que a nossa
ambição, ela também não necessariamente é algo positivo, que você tem uma grande ambição e corra atrás dela a qualquer custo, né? As coisas têm custo no final das contas. Mas é um jogo que visualmente, assim, ele é uma peça de arte mesmo, né? Não tem como ignorar Colossal. isso. Assim. Ele é muito, muito, muito colossal. Eu tô tentando lembrar de vários jogos, assim, que me ensinaram coisas e passagens, né? Eu lembro muito do Yakuza também, como que, nossa, ele trata de problemas extremamente complexos, né? O 1 e o 2, que tem do PlayStation 2, eles eram um pouquinho mais sérios, mas eles tinham a sua pitada de bizarrice, né? É que hoje em dia a pitada de bizarrice ela ficou uma boa porção, né? Assim, né? Se antes era uma colher de chá, agora são 2 copos, né? 2 xícaras, assim. Mas então coloco principalmente o Shadow of the Colossus, a própria saga do Silent Hill, assim, ele fala sobre nós enfrentarmos, e não enfrentarmos no sentido combativo, né, mas enfrentarmos no sentido de ter coragem com quem nós somos, com as coisas que a gente tende a excluir de nós mesmos e achar que não fazem parte da gente, né? Então, todo Silent Hill tem um arco semelhante no protagonista, que mostra ali ele enfrentando, né, seus medos, seus receios, suas verdades que doem, que machucam, né? E, e fala muito sobre essa questão do vínculo, né, humano e da corrupção desse vínculo humano também, né, o que ele pode provocar. Então, né, a saga do Silent Hill é muito, muito importante, assim, para mim. E fora que me levou para a psicologia, então eu tenho muito afeto por Silent Hill, muito afeto mesmo. E especialmente né, o Silent Hill, o Shattered Memories, ele é muito bom, porque ele simula, inclusive, uma sessão de psicoterapia. É muito legal mesmo. E God of War, né, o 1 e o 2, assim, nossa, ele unia povos, né, e ele reflete sobre a violência também, né, sobre essa questão do custo das nossas ações, né, e fala sobre justiça e injustiça também, né, e será que diante do mundo injusto a resposta é violência, né, se a gente acompanha agora fora de verdade, entende que não. Pode parecer muito legal para a gente quando é um pouquinho mais novo, ó lá o bonequinho derrotando todos os outros, né, e nossa, destruindo o Olimpo, mas depois que você avalia ali, você pensa, caramba, né, o cara dizimou toda a Grécia, assim, né, e a própria trilogia não, né, a própria saga nórdica do God of War mostra justamente isso. Não é porque ele ficou mais molenga, que agora ele é menos cabra macho, né? Não, na verdade, ele refletiu sobre o impacto da violência, né? E então God of War né, uma experiência de jogos assim que pegou muito. E eu acho que Devil May Cry também, né? Estou citando vários assim, mas falando rapidinho de cada um. Mas Devil May Cry foi muito importante para moldar meu humor, né? Assim, não existia aquele meme na época, né? Mas às vezes, nossa, não, literalmente eu, né? Eu olhava o Dante ali, o protagonista, não, sou eu mesmo, esse sou eu. E então, muito interessante como rola essa identificação mesmo, né? Da gente olhar para um personagem e falar, nossa, eu sou parecido com ele nesse sentido. Ou, nossa, eu sou tão diferente dele. E como que, então, o nosso contato com jogos, ele envolve muito esse contato com a representação, né? Com a arte, assim, também. E, obviamente, meus jogos favoritos eles são mais voltados à história. Eu gosto mais de curtir ali uma história ao longo do tempo, gerenciar recursos, né? Explorar cenários, assim. E então, para mim, o valor assim principal de jogos é esse contato com histórias que ensinam sobre a vida, né? Cara, que da hora. E eu não sei como é que a gente não falou ainda de The Last of Us. Deixando uma menção honrosa aí. E eu queria só adicionar uma coisa, já que você trouxe vários jogos. Cara, tem muitos. Eu não joguei todos esses que você já jogou, mas a maioria. Uma falha de caráter que eu tenho é não ter jogado Silent Hill, apesar de saber todos os spoilers de todos eles. Já ter visto vídeos longuíssimos no YouTube explicando toda a história de cada um. Mas acho que a maioria dos outros ali eu cheguei a jogar já. Shadow of the Colossus, caramba. Acho que foi um dos primeiros do Play 2 que eu joguei. É, a galera tá falando vários jogos legais ali também. Eu queria jogar Undertale, ainda não joguei. Esse Fear and Hunger, tanto um quanto dois, eu queria jogar também. Nossa, a galera tá trazendo umas coisas muito massas.
Mas queria até comentar um último que me vem na cabeça, que até para brincar um pouco com a ideia, né, de eu curto jogo de estratégia também, como eu falei mais cedo, mas tem um jogo, a história ela pode vir de qualquer tipo de jogo, né? Eu sei que o RPG ou uma aventura em terceira pessoa, como você trouxe, são focos muito mais de história, né? Mas até um jogo de estratégia, cara, pode trazer histórias maravilhosas, né? Essa ideia até de um jogo que eu amo, que é o Frostpunk. Não sei se você já ouviu falar desse. Olha, Já ouvi falar assim. O Frostpunk, para quem não conhece, é um game de eles chamam. Ele meio que criou um gênero novo dentro dos construtores de cidade, que seria um simulador social em situações extremas. Né? Aconteceu mais ou menos na época, numa realidade alternativa, ali pela época da Inglaterra vitoriana, né? Um cataclismo climático que fez com que o mundo basicamente congelasse. E a sociedade tem que tentar sobreviver na base do carvão. E você como líder de uma pequena cidade ali vai tendo que tomar as decisões para sobreviver e as coisas vão gerando consequências. Galera, principalmente aí o pessoal do chat que eu sei que curte bastante essas paradas aí, né? O Gabriel, o Tony, o Jason. É um jogo aí que eu recomendo pra caramba vocês pelo menos verem um gameplay no YouTube. Ou, ó, pode ser até um Psicologia dos Games um dia desses? Não sei, vai que, né? Mas é muito incrível como às vezes jogos que a gente nem imagina muito que o foco é a história podem ensinar muito sobre a condição humana, né? E podem fazer, através da fantasia, a gente até vivenciar determinadas coisas, né? Identidades, pra gente ver se aquilo faz ou não parte da nossa identidade de fato, né? O totalmente eu, que nem você falou ali agora há pouco, né? Essa coisa do, cara, euzinho completamente, né? Para momentos em que a gente tá jogando com uma personagem ali que não é a gente, ou a gente fica desconfortável quando uma personagem faz determinada coisa e você pensa, não faria isso na vida real, né? Então a gente se descobre muito também através de qualquer game. E isso é muito massa.